Voltamos aqui ao nosso laboratório do vídeo anterior. No vídeo anterior, nós fizemos as configurações de VLAN aqui nesse ambiente, nesse laboratório. Configuramos as VLANs nos dois switches, switch 1 e switch 2. Colocamos as interfaces, cada uma em sua VLAN correspondente, de acordo com o que está na etiquetazinha aqui do nosso cenário. E o que nós precisamos fazer agora, nesse vídeo, nesse laboratório, é configurar os links entre um switch e outro, porque, como a gente viu anteriormente, o PC0, que está na VLAN 10, não está conseguindo pingar para o PC2, que também está na VLAN 10. Vamos testar esse ping novamente, vindo aqui na cartinha. PC0 para PC2, os dois na VLAN 10. Em progresso, falhou. De novo, mais uma vez, em progresso, falhou. Mais uma vez, em progresso e falhou. Ou seja, o ping não está funcionando entre esses dois computadores. Mas tem que funcionar porque eles estão na mesma VLAN. O que está acontecendo nesse caso? Esses links aqui, entre os dois switches, não estão configurados adequadamente. Tá? Eles não são links trunk. Se eu vier aqui no switch 1, vou dar um enable, vou colocar show VLAN, eu vejo que a interface giga0/1 e giga0/2, que forma aqui esse link entre os dois switches, a interface giga0/1 e giga0/2 estão ambas na VLAN 1. Como elas estão na VLAN 1, elas não vão conseguir carregar tráfego da VLAN 10 ou da VLAN 20. Se eu der o comando show interfaces trunk, eu vejo que eu não tenho nenhuma interface como trunk. O que isso significa? Links trunk são links, diferentemente de interfaces de acesso. Interfaces trunk são aquelas que carregam informações de mais de uma VLAN. São aquelas capazes de transmitir entre um switch e outro informações, pacotes, ali, mensagens, frames, de mais de uma VLAN. Então, se eu tenho VLAN 10 e VLAN 20 para passar entre esses dois switches aqui, entre o switch 1 e o switch 2, eu preciso configurar esses links aqui como trunk, essas interfaces dos dois switches como trunk. Como eu faço isso? Eu entro no switch, vou nas interfaces correspondentes. Nesse caso aqui, eu tenho duas interfaces formando o link entre os dois switches, né? Interface giga0/1 e interface giga0/2. Eu posso aplicar os comandos ao mesmo tempo nessas duas interfaces. Como eu faço isso? Eu vou entrar aqui no modo de configuração global, conft, coloco o comando interface range giga0/1 -2. O que esse comando me diz? Olha, eu quero configurar um range de interfaces, que vai da interface giga0/1 até a interface giga0/2. Da interface 1 até a interface 2, ou seja, duas interfaces. Vou dar um Enter aqui. Perceba que o prompt mudou para config if range, indicando o seguinte: olha, eu não estou configurando apenas uma interface, eu estou configurando um range de interface. Então, tudo que eu colocar ali dentro daquele modo de configuração vai ser aplicado a essas interfaces, essas duas interfaces, giga0/1 e giga0/2. Vamos então colocar o comando aqui que eu preciso aplicar para transformar essas duas interfaces em links trunk. Elas estão em modo de acesso, como é o modo padrão aqui do Packet Tracer, e eu vou colocar essas interfaces em modo trunk, tá? Com o comando switch port mode trunk. A interface reinicia, ele mostra aí no logzinho que a interface reiniciou. Eu consigo ver por aqui também, pelo cenário, que a interface reiniciou, porque as duas ficam âmbar aqui, que é o spanning tree trabalhando por enquanto. Perfeito, ok. É só isso que eu preciso colocar para transformar a minha interface em trunk, né? É a mesma coisa do switch port mode access, né? Só que ao invés de access você coloca trunk. Access é quando eu passo apenas uma VLAN. Então, quando eu tenho um computador conectado na interface, eu coloco switch port mode access. Mas quando eu tenho um switch na outra ponta, um switch conectado na minha interface, eu coloco switch port mode trunk. Vamos dar o comando aqui show interfaces trunk. E eu vejo agora que eu tenho duas interfaces como trunk, giga0/1 e giga0/2. O protocolo que está trabalhando nesse trunk é o 802.1q. Antigamente, nos switches antigos da Cisco, eu tinha também o protocolo ISL. O protocolo ISL não existe mais, né? É um protocolo de trunk também, mas ele não existe mais. A Cisco não deu continuidade ao ISL, né? O ISL era proprietário da Cisco.
A Cisco não deu mais continuidade a ele e hoje nós só temos o 802.1q, que é o padrão aí do I3E. Perfeito. Essa interface aqui está permitindo, esses dois links trunk estão permitindo todas as VLANs que eu tenho configuradas, que são as VLANs de 1 a 1005, então qualquer VLAN que eu configurar vai ser permitido aí nesses links trunk. Eu consigo também fazer uma restrição aí do que vai passar ou não pelo link trunk. Beleza. Vou fechar aqui no switch 1, vou salvar essa configuração primeiro. Copy, running config, startup config, salvei isso aqui, perfeito. Vou vir aqui no switch 2, expandir, enable, show interfaces trunk. Perceba que quando eu apliquei a configuração de trunk lá de um lado, ele pegou a mesma configuração desse lado aqui, no switch 2. Por que ele pegou a configuração? Porque essas interfaces elas estão configuradas para negociar o tipo que elas vão se tornar. Então, eu tenho aqui uma interface em auto-negociação. Quando eu configurei o trunk lá na interface Giga 0/1 e Giga 0/2 do switch 1, essa interface do switch 1 negociou com as mesmas interfaces do switch 2 e as interfaces do switch 2 também se tornaram trunk. Né? É um modo de auto-negociação aí entre as interfaces. Então, aqui eu já tenho as minhas interfaces como trunk e eu não preciso fazer nada aqui porque elas já estão como trunk. Né? Perfeito. Vamos ver agora se o nosso ping está funcionando, se o ping entre o PC0 e o PC2 está funcionando adequadamente, como a gente quer. Colocar a cartinha aqui no PC0 para o PC2. Sucessos. Nosso ping funcionou. Vamos ver do PC1 para o PC3 também. PC1 para o PC3, vamos dar uma delete aqui primeiro. PC1 para o PC3, estão na mesma VLAN, né, a VLAN 20, também funcionou adequadamente. Agora, se eu der o ping do PC0 para o PC3, o ping não vai funcionar. Uma vez não foi, PC0 para PC3 de novo 2 vezes não foi, PC0 para PC3 de novo 3 vezes não foi. Por que que não foi? Porque esses computadores, PC0 e PC3, estão em VLANs diferentes. Para esse ping funcionar, eu preciso colocar um método de roteamento entre esses dois computadores, entre essas duas VLANs, entre a VLAN 10 e a VLAN 20. Eu tenho algumas opções disponíveis aí para roteamento inter-VLAN, que é, por exemplo, através de um switch layer 3, né? Eu coloco um switch layer 3 em algum lugar aqui no meio do caminho, e o switch layer 3 tem a capacidade de fazer roteamento, né? Então eu consigo rotear essas duas VLANs. Ou então eu coloco um roteador de fato e faço o roteamento entre essas VLANs através desse roteador. Mas eu tenho que ter no meio do caminho algum método de roteamento. Se eu não tiver esse método, eu simplesmente não vou conseguir fazer com que a VLAN 10 e a VLAN 20 consigam se comunicar uma com a outra, ok? E é isso que a gente tinha para fazer aqui no nosso laboratório, fazer com que PCs de VLANs iguais em switches diferentes se comuniquem uns com os outros.